Som. Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Nós estamos dando início a mais um culto e nós somos gratos a Deus diariamente por sua graça e misericórdia. Cada um de vocês que estão aqui hoje pode ter certeza que foi da vontade de Deus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Santo Deus, te louvamos e te engrandecemos, o teu santo e poderoso nome, porque a tua graça e a tua misericórdia está sobre nós. Diariamente, meu Pai, nós te adoramos, porque o Senhor nos permite estarmos aqui unidos com o mesmo propósito de adorar o Senhor. É um privilégio, meu Pai, poder estar aqui. Te agradecemos por mais uma noite de poder estar cultuando ao Senhor. Receba, meu Pai, tudo que for apresentado a Ti, nossos louvores, a mensagem, desde já te peço. Abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos abrir esse culto, com louvor e adoração ao nosso Deus. Provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou. Provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou. O Senhor conhece os que são seus.
versos que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Como é bom, meus irmãos, poder estar aqui servindo ao nosso Deus. É um privilégio a cada dia, quando eu venho adorar o Senhor, estar congregando com cada um de vocês, porque Deus nos proporcionou uma família eterna, uma família que podemos adorar a Deus eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar fazendo a reflexão, a leitura bíblica, né? E eu queria que os irmãos me acompanhassem aqui na tela, né? Vai estar sendo direcionado para os irmãos poderem acompanhar. E eu queria ler um versículo e a igreja, junto comigo, poder estar acompanhando, tá ok? Está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Já está aí na tela aí. E diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A igreja... porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A igreja... Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Igreja? Todos juntos? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. É um privilégio poder ver como Deus é bom. Porque um dia cada um de vocês aqui estava perdido nos delitos e pecados. E o nosso Senhor Jesus, Ele sacrificou a sua vida derramando o seu sangue para que hoje nós pudéssemos aqui estar junto, congregando, adorando o nome do nosso Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu sempre costumo dizer com a minha esposa que eu tinha dois sonhos nessa vida, que eu queria realizar muito. Era conhecer o Senhor Jesus e poder conhecer os meus verdadeiros irmãos em Cristo. Hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui, poder olhar para cada um e dizer: por causa da graça de Cristo, hoje eu posso estar congregando com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui algum visitante que nos visita essa noite, que está aqui nos prestigiando nesse momento. Temos aqui? Se você estiver, levante a mão. Como que a igreja gosta de cumprimentar os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Volte sempre, hein? Agora vamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos louvar com palmas?
nesse lugar encontrei você feliz. Com você também em comunhão adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui nesse lugar encontrei você feliz. Com você também em comunhão adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração. Sim, nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração. Se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
os ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que glorioso, né, meus irmãos? A gente olha aqui, eu fico aqui meditando, pensando que um dia a gente estava lá perdido nos nossos pecados. E veja quão grande é a misericórdia do nosso Senhor Jesus. É um privilégio. É glorioso demais a glória do nosso Deus. Eu olho para vocês, eu vejo Deus. Sabe por que eu vejo Deus? Porque Deus morreu por cada um de nós. E é um privilégio. Eu fico feliz porque recebi a notícia ontem de poder estar aqui dirigindo o culto. Quando eu estava perdido, eu não via solução, não via salvação em mim. Mas Cristo me salvou. Ele me trouxe para estar reunido com cada um de vocês hoje. E poder estar aqui olhando para cada um de vocês e me alegrar de saber que eu não fui o único a ser salvo. Mas ainda há muitas ovelhas que estão perdidas lá fora e que Cristo também estará trazendo para estar junto com a gente. Que nós estejamos sempre prontos para acolher aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sofrendo e até mesmo os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis na saúde. Devemos sempre estar atento a isso, a orar, a estar fazendo visita, para que a gente sempre demonstre de uma maneira verdadeira o amor de Cristo. Amém? Nós vamos estar agora intercedendo pela sucessão pastoral. Eu queria pedir à irmã Jéssica para poder estar orando, para que Deus possa estar preparando, né, aquele que vai estar aqui como titular, para poder estar aqui nos abençoando com sua palavra, com suas mensagens e, é claro, estar congregando também com a gente. Por favor, meu irmão. Oremos. Santo eterno Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, aqui neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, pela rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos juntos aqui, ó Pai, como igreja tua, como filhos teus, ó Deus, para te exaltar, para te cultuar, Senhor, para aprendermos mais um pouco de ti. Ó Deus, queremos nos colocar, ó Pai, como igreja tua neste momento aos teus pés, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, ó Deus, para escolhermos aquele, ó Deus, que nós cremos que o Senhor já separou para ser o líder, ó Pai, deste rebanho, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o quanto necessitamos, ó Deus, de um líder, mas queremos, ó Deus, primeiramente nos depositar aos teus pés, para que o Senhor cumpra a sua vontade em nosso querer, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, como ovelhas, estarmos sensíveis, Senhor, atentos, ó Deus, àquele que o Senhor já separou para este lugar, Senhor. E te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, mansidão, ó Deus, nos dê confiança, ó Pai, para estarmos sempre, ó Pai, te buscando, estar depositado aos teus pés, ó Deus, para estarmos sempre sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor. Nos faça, ó Pai, esperar, porque sabemos, ó Deus, que o teu tempo, ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável, como a sua vontade, ó Pai. Nos depositamos, ó Deus, nossos pés,
para que sejamos servos segundo o teu querer. Ó Deus, que sejamos ovelhas obedientes àquele que o Senhor separou. Ó Deus, nos prepara a tua igreja, Senhor, a cada dia, para aquele, ó Deus, que o Senhor tem trazido, tem ungido, Deus, para este lugar, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade de estarmos aqui com a nossa igreja, Senhor, para te honrar, Senhor, para te louvar, para esse momento de oração, Deus, tão importante para a nossa igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos agora contribuir, né, com as nossas ofertas. Você que está nos visitando, sinta-se à vontade, tá bom? Se você quiser, né, ofertar, você aqui fique tranquilo, tá bom, meus irmãos? Nós vamos então oferecer, como diz o nosso irmão Joaquim, né, o pouco do muito que Deus tem nos dado. Vamos louvar com o hino 560 do HCC, Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado. Não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus. Ministro e revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com toda dor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede a unção.
Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Oremos. Pai querido, amado Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder estar ofertando, Senhor, a Ti, apresentando, meu Pai, nossos bens, porque tudo vem do Senhor, nosso sustento, nosso ar, nossas forças. Estamos aqui apresentando, meu Pai, de todo o nosso coração, que o Senhor, meu Pai, por meio dessas ofertas, possa estar, meu Pai, também ajudando, meu Pai, os nossos irmãos, ajudando, meu Pai, aqueles que são incumbidos de pregar a Tua palavra, porque sabemos que tudo, meu Pai, coopera para o Teu propósito, para o propósito daqueles que Te amam. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Nós vamos agora com a mensagem missionária, a mensagem, de hoje. Nós estamos felizes porque nós temos aqui um missionário que eu ainda não conhecia. Estou tendo o privilégio de conhecer ele hoje, que é o nosso querido Rodrigo Quaresma. Meu irmão, pode vir, por favor? Gente, é a primeira vez, então, muita calma. Seja bem-vindo, meu irmão. A gente vai estar orando por você, tá bom? Para que Deus possa estar abençoando o irmão, para que nos dê o privilégio de trazer a mensagem de Deus, tá bom? Oremos, igreja. Pai querido, amado, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor possa, por meio do Teu servo, falar com cada um de nós. Sabemos que o Senhor já entregou, meu Pai, a mensagem ao Seu servo, e ele agora, meu Pai, está incumbido de transmitir, meu Pai, para cada um de nós. Que a palavra do Senhor, Pai, possa penetrar nos nossos corações e que fique gravado, meu Pai, para que assim possamos transmitir por meio da pregação, por meio de nossas ações, essa mensagem. Que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor usa o Seu servo em tudo, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Um grande prazer, obrigado pelo convite. Vocês confiaram a mim para poder falar um pouquinho do que tem acontecido lá para cima de Manaus. Eu sou o Rodrigo e eu moro depois de Manaus, gente. Moro em Boa Vista, Roraima, tá? Roraima, não é Rondônia, né? Que tem um monte de gente que confunde Rondônia com Roraima. Lembra que Roraima é o último estado do Brasil, aquele que fica próximo da Venezuela, né? E da Guiana Inglesa ali, tá? Lá nós moramos, eu e minha esposa, meus 3 filhos. Eu sou o Rodrigo, tenho 42 anos. Minha esposa, a Laila, eu parei de contar nos 20, viu, gente? Porque eu sou um homem sábio. Então, se você quiser saber a idade dela mesmo, depois você pergunta para ela, tá? Mas para mim ela tem 20, é a idade que eu falo da minha esposa Laila. Nós somos 3 meninos. O Lucas, meu mais velho, fez 18 anos em maio. O André tem 15 anos. E o Pedrinho, que vocês vão ver aqui, que tem uma cara de sapeca danada, tem 10 anos de idade, tá? Nós trabalhamos com Asas de Socorro. Quantos já ouviram aqui de uma missão chamada Asas de Socorro? Uma pessoa. 2 pessoas, né? Meu primo Marcelo não levantou a mão. Ok, 3 pessoas. Mas eu quero falar com vocês o porquê. Existe uma missão de aviação missionária. Mas para que existe uma missão de aviação missionária? Qual o propósito? É importante existir uma missão que trabalha com aviação? Então, eu sou missionário, mas eu sou piloto de avião e sou mecânico de avião também, né? A gente voa lá nos céus da Amazônia e nós vamos ver o porquê disso, se realmente tem sentido ou não. Esse aviãozinho que está aí, que eu mostrei, está na imagem aí, é um aviãozinho que um indígena fez para mim de presente, numa aldeia chamada Xirobi, né? Xirobi significa casa da tucandeira. Lembra aquela formiga que tem um ferrão que pica igual a escorpião? Então, é essa mesmo. Lá tem tanta dessa formiga que é chamado casa da tucandeira, né? Xiro, tucandeira, bi, casa, né? Na língua Yanomami. E nós somos uma missão de diaconia.
nós servimos outros missionários que moram na floresta amazônica ou que vivem junto aos ribeirinhos da Amazônia, que são esses. São aqueles que moram à margem do rio Amazonas, do rio Solimões, do rio Negro, né? E nós tornamos viável a permanência dessas pessoas ali. Nós vamos ver por que isso. O lema do nosso ministério, então, é esse: dando asas aos que dão suas vidas, né? Nós somos pilotos, missionários, e nós damos asas a esses missionários que moram em tempo integral nessas localidades, seja na aldeia e seja nas margens do rio Amazonas, tá? Então pode passar, por favor. Essa é minha família, tá vendo? Essa é a mulher que eu enganei, gente. Enganei bem, né? Ó. Essa é a Lailinha, e esses são meus 3 meninos lá de casa. Pode passar também. Eles já foram, eles estavam comigo até dia 2 de setembro, mas dia 2 de setembro tiveram que ir embora porque começou a aula dos meninos. Eu fiquei aqui, vou ficar até dia 29 de setembro, agosto, desculpa, né? Já estou adiantado, né? 22 de agosto e 29 de agosto, estou voltando para casa. E qual é o propósito da existência de Asas de Socorro? Tá? É uma missão que trabalha com aeronaves em lugares de difícil acesso, e quando eu digo difícil acesso é mesmo que você não consegue chegar nem de bicicleta, nem a pé, e é difícil acesso para médico, para dentista, para profissional de saúde. Vocês vão ver como que é difícil chegar lá mesmo, tá? Para tornar viável a permanência de quê? Evangelismo, claro, que é a nossa função principal, levar as boas novas, né? Levar a mensagem do Evangelho, a possibilidade de salvação para aqueles que também moram na aldeia, né? Que moram no meio das matas. Tradução, para vocês terem uma ideia, no último IBGE de 2010, vai sair um ano que vem, mas no último IBGE de 2010, de 100% da população indígena, 17% da população indígena ainda não fala o português. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos traduzir a palavra de Deus para essas etnias. E isso representa uma média de 145 a 147 mil indígenas hoje, no Brasil, que não falam português. E aí você fala assim: nossa, que fácil, então traduz para a língua deles. Mas não é uma língua, né? Só para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com Yanomami, Iekuana, Riscariana, Macuxi, Uapixana, Uaiuai, Ingaricó. Cada uma dessas etnias que eu estou falando para vocês é uma nação indígena com língua própria, cultura própria. Então, seria ótimo se a gente tivesse que traduzir para uma língua só indígena, né? Mas na verdade nós estamos falando de várias indígenas, e por isso a necessidade de vários missionários e várias frentes de trabalho, tá? Por isso que você fala assim: poxa, mas tem um missionário que trabalha com o povo indígena. Mas qual povo indígena? Não quer dizer que todos os indígenas tenham a mensagem do Evangelho. Por exemplo, nós temos a Bíblia, que foi traduzida para a língua dos Uaiuai, e demorou, a Uaiuai demorou 35 anos para traduzir a palavra de Deus para essa etnia. Você vai para a etnia Sanumá, foram 54 anos para traduzir a Bíblia toda para aquela etnia. Então você vê o tempo, né? É uma das coisas que eu tenho falado, que projeto de missões é muito legal, mas o projeto de missões é legal para você ter um conhecimento de missões, mas o campo precisa de missionários em tempo integral. Como é que você traduz a Bíblia se você não mora lá? Você tem que aprender a língua. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, senão eu já estou adiantando aqui já, tá? Então, evangelismo, tradução, assistência, claro, porque lembra que eu falei? Médico e dentista, a fila para ser médico e dentista na nossa região não é grande, não. O pessoal quer ser aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, para o sul, talvez ali descendo, né? Paraná, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, mas começa a sair ali de Goiás para cima, aí já começa a diminuir as filas, né? de profissionais de saúde naquele lugar. E ainda mais quando a gente fala de ir para o meio da mata, aí é menos profissionais ainda. Então nós levamos profissionais para esses lugares. Há 3 semanas atrás, um amigo meu, que é filho de missionário, o Davi, ele é dentista lá em Campinas, São Paulo, e ele estava na aldeia de Buduú, tá? Que significa rio cheio. Ele estava na aldeia de Buduú, cuidando do dente dos indígenas. E a gente faz até... Como é que fala aqui quando você coloca o dente mesmo agora? Implante, obrigado, não sei quem falou, mas isso mesmo, a gente coloca implante. E qual a importância do dente para o indígena? Porque o dente é a ferramenta do indígena. Ele usa o dente para muita coisa. Vai cortar uma corda? Tá? Vai descascar alguma coisa? No dente também. Vai ter que descascar, não cortar madeira que não dá conta, né? Mas ele usa os dentes para muita coisa, então o dente dele gasta com uma agilidade muito rápida. E nós conseguimos uma doação do implante holandês, top mesmo, então para os indígenas continuarem, porque se botasse porcaria não ia adiantar nada. Na primeira vez que ele for descascar, ia ficar o dente junto, né?
Aí não adianta. Mas os indígenas, graças a Deus, estão com bons dentes ali, e isso é viável também por causa da aviação missionária. E a última coisa que a gente torna viável é o ensino, e aqui é a joia da coroa. Aqui é legal demais, porque anos atrás, nós missionários éramos responsáveis pela saúde do povo indígena, que era a joia. Só que aí o governo pediu para eles a saúde e falou, não, vocês não vão ficar mais com a saúde, vocês vão ficar com o ensino. A gente não imaginava, eu chamo de arapucas santas, né? São as arapucas que Deus faz que a gente não imagina. Dando o ensino para a gente, o que aconteceu? Nós começamos a ensinar os indígenas a ler. E onde que eles estão aprendendo a ler? Na Bíblia. Então, está acontecendo na nação indígena o oposto do que tem ocorrido na nossa sociedade, que é muito triste. Porque o ensino da nossa sociedade anos atrás não era evangélico, mas era cristão. Quando eram os padres que ensinavam, né, as freiras que ensinavam, as escolas cristãs, né, o Colégio Batista. Agora, a base do nosso ensino tem a base, muitos professores são evangélicos, eu sei disso, mas a base do nosso ensino é uma base secular. Ou você aprende na escola que Deus é o Criador do mundo, ou você aprende que a gente evoluiu. Aí tem um problema, né? Porque se a morte entrou antes do pecado, como é que faz então? A evolução já começa no problema aí. Porque se já tinha morte antes do pecado, como é que a gente faz? Consequência do pecado é o quê? Mas se a morte já existia, não dá para ficar com a Bíblia. A evolução já começa na sua base, a evolução já é destruída pela palavra de Deus. Não tem como coabitar as duas coisas. Não tem como viver com as duas coisas. Ou Deus é criador, ou o mundo evoluiu e a morte entrou antes do pecado. Aí não dá. Tá? Mas lá não. Os indígenas estão aprendendo o quê? Que Deus é criador. Todos esses temas que a gente está lidando aqui, de homossexualidade, eles aprendem lá que Deus quem decide. A homossexualidade é uma revolta direta contra Deus. Quando você defende a homossexualidade, você está dizendo que Deus não é inteligente nem sabe o suficiente para decidir o que você é. É eu quem sei o que é melhor para mim. Deus não. Deus é inteligentinho, aqui embaixo. Mas eu sei o que é melhor para mim. E é uma revolta direta contra o que Deus decidiu. Você fala assim, não, eu fiz homem. Não, Deus, aqui tu errou, tu não sabe muito das coisas não. Olha só, tá vendo? A gente não pensa, às vezes, na profundidade até onde vai isso. A gente aceita, às vezes, que a gente está ouvindo homens falar, e isso vai diretamente contra o Evangelho, mas vai no âmago do Evangelho. Né? Questão de aborto, questão de vida. Então, essas problemáticas que a nossa escola, nossos filhos estão aprendendo, nós não passamos por isso lá na nação indígena, porque eles têm aprendido aqui, olha, a ler e escrever. E eles sabem quem é o Criador. E sabe o que tem surgido? Tem surgido nações com base cristãs. Só que isso, gente, aí eu preciso falar com nós pais. Com essa mudança que aconteceu na sociedade, aumentou a responsabilidade nossa de pais de inculcarmos na cabeça dos nossos filhos o cristianismo, a base cristã. Porque se você realmente acha que seu filho vindo sábado e domingo para a igreja, de manhã e à noite no domingo, vai competir com o doutrinamento que ele está recebendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, seja das 7 da manhã até as meio-dia, seja da 1h30 da tarde até as 18 horas, a gente não está tendo a percepção real. Quem que vocês acham que vai ganhar essa luta? Então, aumentou sobre nós pais uma coisa que antigamente não tinha. Nós temos o dever agora de inculcarmos os princípios cristãos nos nossos filhos. Isso não vem mais de escola. A escola agora ela joga contrário contra nós. Precisamos ficar espertos nisso, pai. Vocês precisam pregar o evangelho em casa. Precisa de um momento de cultinho. Gastem tempo ensinando seus filhos na palavra de Deus. Gastem tempo. Eu tenho ficado um pouco desesperado, que eu tenho visto nas igrejas, os pais têm deixado a escola ensinar, educar seus filhos, mas agora a educação não é só de ler e escrever, é também uma doutrinação religiosa. O ateísmo é uma educação religiosa, gente, não se enganem. Você não crer em Deus é uma educação religiosa, não é uma educação nenhuma, sem religião. Isso é fé. Isso é crer também.
porque não tem como provar que Deus não existe, né? E aqui eu quero ajudar vocês em relação aos pais. Olha só, nós temos na nossa sociedade duas figuras agora, tá? Que é a figura do erudito e a figura do sábio. Ah, Rodrigo, não é a mesma coisa? Não, não é. A figura do sábio na palavra de Deus é aquele que aplica os princípios divinos no seu dia a dia. Isso é sabedoria. Sabedoria é você aplicar os princípios divinos no seu dia a dia, é pagar o preço, é você ser crente de verdade. O eruditismo é uma mente humana tentando explicar coisas sobre o que é natural e o que é sobrenatural. Então você tem aqui o erudito, a figura do escolástico aqui. O erudito, ele é uma mente humana, finita e limitada, que tenta explicar para você e para mim como que funciona o mundo natural, criado, e o mundo sobrenatural. Do outro lado, aqui, nós temos a palavra de Deus. E nós temos a mente de uma pessoa sobrenatural e infinita, explicando para a gente como funcionam as coisas naturais e como funcionam as coisas de onde ele pertence, as coisas sobrenaturais. O que é mais lógico crer? Para mim é fácil saber. Eu prefiro ficar com uma mente humana tentando explicar isso aqui? Ou eu prefiro ficar com uma mente sobrenatural, deixando bem claro como funcionam as coisas sobrenaturais e como Ele criou as coisas naturais? Nós precisamos ter essas bases firmadas no nosso coração para que nossos filhos tenham isso. Porque senão, sabe o que acontece? Nossos filhos, quando entram na faculdade, o que acontece? Somem. Vão embora. Porque a base deles, gente, não é mais cristã. Não é mais cristã. Então, pais, por favor, me ajudem nisso. Eu tenho falado isso de igreja em igreja. Responsabilidade nossa. Sabe aquele versículo de Deuteronômio 6,6 que diz para você inculcar no coração da sua criança? Vocês sabem o que significa essa palavra inculcar, literalmente? Eu vou contar uma história indígena para vocês entenderem o que significa essa palavra inculcar. Pode passar um pouco de imagem aí que vai ficar mais fácil para poder. Pode passar mais uma. Aí, essas são as aldeias onde a gente trabalha, que tem permanência de missionários. São as aldeias que a gente atende. Tem muito mais aldeia, tá, gente? Se fosse botar todas as aldeias que tem aqui, isso aí fica preto, cheio de pontinho. Mas essas são as poucas aldeias onde tem presença na região de Roraima, que tem presença de missionário que mora. Nós vamos fazer uma conferência missionária. Está um pouco embaçado, mas lá em cima tem uma aldeia chamada Parimiú. Embaixo dela, Haricatuú, Budu e Racoma, são aldeias Yanomamis. E nós vamos fazer, então, uma conferência para esses indígenas. E, antes de falar da conferência, eu preciso explicar um pouquinho como que funciona lá. Eles têm uma festa chamada Festa dos Mortos. Tá? A Festa dos Mortos é a festa principal da cultura Yanomami. Como que funciona? Quando alguém morre, eles penduram essa pessoa, e voltam eles em palha, penduram essa pessoa numa árvore, até ela apodrecer. Quando essa pessoa apodrece, tira essa pessoa da árvore. Alguém escolhe, né, 0 ou 1, né, quem perder vai lá e é responsável por separar os ossos daquela carne podre. Separam aquilo, pegam a carne podre e enterram. Pegam os ossos e queimam. E aí transformam aqueles ossos em cinzas. Eles pegam essas cinzas e botam no mingau de banana. Como vocês devem imaginar, não existe liquidificador no meio da mata. Então, como que isso acontece, o mingau de banana? As mulheres pegam a banana e mastigam. Regurgitam a banana num pote. Nós colocamos a cinza do... Nós não, né? Eles colocam a cinza do morto ali e come. Nojento, né? Eu que não posso recusar. Vocês estão bem ainda, meu amigo. Vocês estão ainda achando ruim? Eu não posso falar, não, obrigado, estou satisfeito. Então, podia ser pior. É nojento, ou seja, extremamente nojento e anti-higiênico. Mas a ideia em si é que você traga com você, que a outra pessoa permaneça viva em você, né? A partir do momento que você come aquela pessoa em você, ela permanece viva em você. É animista, sim, claro que a gente não ensina essa doutrina lá, mas isso ajudou a ensinar para os indígenas a ceia do Senhor. Que para a gente, às vezes, é até difícil de entender o símbolo real da ceia do Senhor. Foi engraçado que o missionário, ele foi assim, se preparou 2 semanas, ele falou comigo, Rodrigo, eu vou ter que ensinar a ceia, o símbolo da ceia, e é complicado, né? É tipo quando a gente vai ensinar a Trindade, né, cara? É uma coisa complicada. Deus é um, mas é 3, não pode ter 3 pessoas, 3 pessoas, mas um Deus só, uma essência. Até para a gente é coisa complicada. E ele preparou durante 2 semanas aquilo e ensinou para eles, então, falou, olha, é isso assim que funciona, e o símbolo é um símbolo da verdade, né? Não é, claro, o corpo de Cristo mesmo, mas é um símbolo da verdade. Vocês entenderam, os indígenas? Entendemos.
Rapaz, ele falou: Rodrigo, eu fiquei tão decepcionado. Eu falei: não, eu estudei tanto. Eu falei: não, vocês não entenderam não, eu vou explicar de novo. Aí ele explicou de novo, falou: não, nós já entendemos. Então, tem essas coisas nas culturas que a gente chama de... É um link, na verdade, né? E toda cultura tem isso. Tem uma parte da cultura que vai te ajudar a você inserir o Evangelho. Tem um livro chamado Factor Melquisedeque, que ele fala sobre isso. É um livro bem interessante de ler. E isso ajudou. Mas por que eu contei essa história toda? Porque o que acontece nessa festa dos mortos? É uma festa terrível. Porque eles convidam várias outras etnias para participar dessa festa dos mortos. E lá tem bebida, muita bebida alcoólica. As pessoas ficam... E tem muitas etnias diferentes. Bebida alcoólica com etnia diferente dá uma coisa chamada guerra e briga. Durante esse tempo dessa guerra, eles invocam muito demônios nessa reunião deles. Além de invocar demônio, bebida, guerra, tem muito o quê? Traição. Os caras roubam a mulher do outro, não sabe, está todo mundo bêbado ali. E aí nasce o quê? Bebês indesejados ou que ninguém sabe. Consequência disso, infanticídio. Já ouviram falar sobre infanticídio? É quando você mata o bebê. Muitos bebês são mortos porque ninguém sabe quem é o pai, fala: não é meu, e os bebês são mortos. Isso tudo as pessoas tentam defender como sendo cultura, não é? A gente sabe que isso é obra do maligno. Então é uma festa terrível. As consequências dessa festa são terríveis. É bebedeira, é traição, é morte, invocação de demônio. E tudo isso para vocês entenderem o porquê. Nós fizemos então uma conferência missionária, e o título da conferência missionária era Celebrando a Vida. Tem festa dos mortos, celebrando a vida. Mas aí o fato é que o indígena de Haricatu, os pastores de Parimiú, sentiram no coração que eles deviam convidar os indígenas de Racoma para participarem dessa festa, dessa conferência. O problema é um só, que o povo de Racoma era inimigo do povo de Parimiú. E aqueles homens falaram: olha, nós queremos convidar, nós sentimos de Deus que é para nós convidarmos aquele povo. Eu falei: rapaz, mas aquele povo é inimigo de vocês. Eu falei: nós sentimos que nós devemos ir lá, pagar o preço e convidar eles, mesmo sabendo que a consequência disso pode ser a nossa morte. Pois bem, eu fui o piloto, né? Levei eles para lá, e um problema só é que a aldeia de Racoma, ela fica 1 dia e meio de caminhada da pista de Racoma. Então eu ia deixar aquela liderança, aqueles pastores, os poucos pastores indígenas que a gente tem ali naquela pista, para eles caminharem 1 dia e meio até chegar em Racoma, convidarem aquele povo, caso não fossem mortos, voltarem andando 1 dia e meio. Ou seja, eu só ia descobrir se eles tinham sido mortos ou não depois de 3 dias de esperando. Deixei aqueles pastores ali. Rapaz, eu não corei tanto no fim de semana. Falou: Senhor, por favor, tenha piedade, Pai, não deixe esses servos seus serem mortos. Eu sei que já tiveram outros, eles estão lá para o Senhor, vai ser uma bênção se eles forem convidados. Para resumir muita história, quando eu cheguei lá 3 dias depois, estava lá os líderes, os pastores vivos, e aquele povo tinha aceitado o convite. Nós levamos 15 deles, porque o meu avião leva 5 só, nós levamos 15 da liderança deles para participar da conferência ali em Parimiú. Chegando ali, no último dia, foram 3 dias de conferência, no último dia, um dos indígenas de Racoma se converteu. E é a história dele que eu quero, é essa historinha que eu quero contar para vocês entenderem o real significado da palavra encucar na cabeça do seu filho. Ele chegou, ele levantou, pediu para dar o testemunho, e ele falou assim: olha, gente, claro que em Yanomami, tá? Eu vou falar em português, mas isso foi em Yanomami ali. Tá? Alguém traduziu para mim. Ele falou: olha, gente, quando eu cheguei aqui nesse lugar e vi um monte de gente de cultura diferente, eu pensei: isso não vai dar certo não. Nós vamos brigar, nós vamos beber, vão roubar a minha mulher, né? Isso é muito importante, ficar muito preocupado com isso ali, né? E ele falou: mas passou o primeiro dia, não teve bebida, não teve briga, a gente cantou, né, cara, cantaram louvores ali, eles não sabiam exatamente o que era, mas cantaram corinhos ali, cantaram louvores. Eu ouvi falar sobre esse Deus, e acabou o final do dia, eu fui dormir e estava tudo tranquilo. No segundo dia eu falei: agora vem, né? Agora a coisa vai pegar aqui, hoje vai ter guerra. Mas ele falou: passou-se o segundo dia, nós não bebemos, nós não brigamos, nós cantamos louvores aqui novamente, aprendi sobre Deus. Quando chegou no terceiro dia, ele falou assim: eu não sabia que era possível você só se alegrar, sem ter briga, sem ficar triste, sem roubar minha mulher. Ele falou: não sabia que isso era possível.
é possível você ficar 3 dias só tendo alegria. E aí, nas palavras dele, ele falou assim, e aí minha mente explodiu, minha cabeça explodiu. Isso é o Yanomami dizendo que ele entendeu a coisa. Quando ele diz que explodiu a cabeça, é a expressão Yanomami literal para ele entender a coisa. Ele falou, minha cabeça explodiu. Deus rasgou o meu coração e entrou, e agora, e a palavra converter para o Yanomami, quando ele diz que aceitou Jesus, quando ele se converteu, a palavra literalmente é, e agora eu agarrei Jesus e nunca mais eu solto ele. Amém? Isso significa encucar. É quando algo deixa de ser abstrato e vira concreto. Concreto. E é assim que Deus tem que ser para nós. Todas as horas das nossas vidas. E nossos filhos têm que ver Deus assim em nós. Deus é real para você? Ou quando acontece uma coisinha, que um policial te para, teu filho está ali atrás olhando, e você pega um pouquinho de dinheiro e fala assim, ó, está aqui, ó, me libera aí, vai. Oh, Deus é real para você? Você realmente paga o preço por ser crente? Porque se você é crente de verdade, você paga o preço e você sofre o dano por ser real. E isso eu tenho que agradecer ao meu pai. Eu sou filho de missionário também. Meus pais trabalham com adoção de crianças, eles têm 41 filhos, 38 filhos adotivos. E o meu pai foi um homem que mostrou para mim que Deus era real. Eu era filho dele e eu vi as atitudes do meu pai. Eu vi meu pai separado pela polícia, vi. Eu vi meu pai sendo a pessoa pedindo a ele para dar propina, vi. Mas sabe o que eu nunca vi meu pai fazer? Dar propina. Eu já vi meu pai pagar multa, isso eu já vi. Mas eu nunca vi meu pai dar propina. Eu vou contar uma outra história da minha família que me ajudou a entender, e foi quando Deus realmente mostrou para mim que o Deus do meu pai era real, e eu queria aquele Deus, que meu pai realmente, o Deus dele, ele encostava nele, não era só uma coisa que ele tinha na mente dele. Mais ou menos em 1994, 1995, eu tinha 14 ou 15 anos, eu não lembro exatamente qual ano foi, já tentei lembrar, mas não consigo, um desses 2 anos. Meu pai chamou a família, ele fazia cultinho, chamou a gente para fazer um cultinho. Nós na época não éramos em 40, nós éramos em 16, pouquinho, né? Só 16 filhos, né? E ele chamou a gente na sala e falou assim, eu quero chamar vocês agora, a gente vai fazer um cultinho, e nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pela fidelidade e pelo sustento. Eu lembro até hoje, ele falou, nós vamos orar hoje pela fidelidade e pelo sustento. Porque depois daqui, nós vamos tomar o nosso café, e isso é a última coisa que nós temos para comer. Papai não tem mais dinheiro no banco, e papai não tem mais o que dar para vocês depois de hoje. E nós vamos orar a Deus agradecendo a fidelidade e o sustento dele. E eu lembro que eu pensei, esse homem é maluco. Nós vamos orar pela fidelidade, pelo sustento, mas não é exatamente o que ele está falando que está faltando? Sustento aqui em casa? E ele falou, todos os filhos vão orar, a começar do mais novo até chegar no mais velho, agradecendo a fidelidade e sustento. Começou a orar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando estava mais ou menos na metade, tocou a campainha de casa. Minha mãe chegou meu pai chegou e falou assim, amor, vai lá atender para ver quem é e nós vamos continuar orando aqui. Minha mãe foi, atendeu, e quando ela voltou, ela falou assim, gente, era o seguinte, quem estava lá era uma senhora, uma japonesa, não era cristã, mas o pai dela jogou muito na vida e acumulou uma dívida muito grande. E ele faleceu, e ela tinha prometido que para honrar, para limpar o nome dela, ela ia juntar dinheiro e ia pagar os devedores do pai dela, para limpar o nome do pai dela. Quando ela foi pagar essas pessoas, as pessoas não aceitaram. Elas falaram assim, não precisa, isso era a dívida do teu pai. E essa mulher decidiu, falou assim, não, esse dinheiro não quero ficar comigo. Então eu decidi ajudar algumas instituições. Ela falou, eu sei que vocês não são uma instituição, que a minha casa não é uma instituição, tá, gente? Não é orfanato e casa, é família. Os meus irmãos têm o sobrenome do meu pai, são meus irmãos mesmo, todo mundo.
Falou assim, mas Deus não, porque ela não era crente, falou assim, mas eu decidi ajudar vocês. E isso em 1994, naquele dia que meu pai estava orando pela fidelidade e sustento dele, aquela mulher deixou uma oferta de R$5.000 com meu pai. Glória a Deus, gente. E naquele dia, Deus ficou claro, límpido para mim que Deus, Ele era real. Ele era real. E meu pai sabia disso. E meu pai não tinha dúvida. E quando eu olhei para o meu pai e para o Deus dele, eu falei, esse Deus é o meu Deus. Não porque é o dinheiro que Ele deu, mas porque Ele é real. Vocês conseguem entender? Não tem nada a ver com a oferta que foi dada, porque se Deus não tivesse dado aquela oferta, não teria feito a menor diferença para o meu pai. Menor diferença. Mas porque o Deus dele é, real. Mas, meus irmãos, para que seu filho possa um dia falar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do meu pai, esse Deus precisa ser assim para você. Porque o seu filho está olhando para você. E ele está avaliando se o seu Deus, ele é real ou não. E não adianta você dizer que ele é real se você não vive, se você não encosta, se você não agarra Deus com a sua mão. O seu filho está vendo. Nas horas das dificuldades ali, você dá um jeitinho. Nesse momento Deus não é real. Seu filho está vendo. Mas se você viver uma vida com Deus que você consegue encostar, Ele é concreto, não tenha dúvida, seu filho vai ter esse Deus também quando crescer. Amém? Vocês estão juntos comigo nessa responsabilidade de gerar uma nova geração de filhos que creem realmente que Deus, e sabem que Deus é real? Vamos ser Yanomamis, vamos agarrar Jesus, não ter Ele na nossa cabeça só, mas Ele ser tão concreto que eu consigo sentir Ele. Amém? Amém, irmãos. Vamos continuar, né? Eu não ia falar nada disso. Vamos continuar aqui agora. Pode voltar, nem sei, deixa eu tomar meu cuidado aqui com o horário. Pode voltar um pouquinho mais, que eu vou falar um pouco do raio de ação de Asa de Socorro. Isso foi só um adendo, gente. Tá? Esse é o raio de ação de Asa de Socorro, tá? Que nós trabalhamos atendendo os povos, os missionários nesse raio. E você fala, nossa, Rodrigo, 3h35, por quê? Porque não tem posto de gasolina na floresta amazônica, gente. Então a gente tem que sair do centro da cidade com avião, ir até a aldeia onde o missionário está, com gasolina suficiente para ir até lá, voltar até Boa Vista e ainda pousar com pelo menos 1 hora de autonomia. Porque senão acontece o que aconteceu com o Chapecoense, vocês lembram? Então, aquilo lá foi falta de autonomia remanescente. Isso é por lei obrigatório. A lei fala 45 minutos, nós botamos em Asa de Socorro 1 hora, sabe por quê? Porque tem um bicho que está em extinção na Amazônia. Eu pergunto isso na igreja assim, o pessoal fala, o mico-leão dourado, é o tigre. Outro dia falaram, tigre não, tá gente? Tigre não tem na floresta da Amazônia, tem onça tem. Outro dia falaram leão também você não fique tranquilo, você não vai achar leão ali na nossa floresta, mas onça com certeza você vai, ela é enorme. Tá? Mas, rapaz, até me deu um branco agora, fui falar da onça aqui. Isso, e eu pergunto, o pessoal vai falando desses animais, eu falo assim, não gente, o animal que está em extinção lá é o missionário. Difícil de achar na mata, amigo, mais difícil que o mico-leão dourado de você achar ali. Arara azul, nem se compara com o missionário. Mas de verdade, nós estamos realmente com pouquíssimos missionários, e não é só isso, porque Deus queira que um de vocês tenha um chamado de ser missionário, um dos filhos de vocês, e isso começa em casa também. Mas vocês têm que entender que se hoje você for chamado para missões, você não está amanhã no campo. O tempo de formação de missionário é uma média de 4 a 5 anos, porque ele vai fazer o seminário, que é importantíssimo, vai se preparar, então vai ficar lá uns 3 anos pelo menos, ou 4 anos, dependendo do seminário. Depois disso ele vai fazer um curso de linguística, porque ele vai ter que entrar na aldeia e vai ter que aprender a língua do povo que ele vai trabalhar. Depois que ele chega lá, até aí já foram 5 anos, tá? Depois que ele chega lá, ele vai ter que aprender aquela língua específica, que demora mais ou menos uns 3 anos. Então, 5, 6, 7, 8 anos. Então, a vida de missionário é uma coisa preciosíssima. E como vocês devem imaginar, a concorrência para medicina e advocacia é muito maior do que para missões, né? Infelizmente, vocês não veem assim
um vestibular concorrendo para os filhos dos crentes serem missionários, o que é uma coisa muito triste e meio estranha, né, também. Mas isso é um outro papo que a gente pode falar mais para frente, que é outra coisa também que está feia nas igrejas. Os crentes com medo de que seus filhos sejam missionários. Ai, gente, o que está acontecendo com a nossa nação? O que é isso? Olha, uma vez eu cheguei numa igreja e o pai chegou para mim todo feliz. Ele chegou para ela assim: não, porque o meu filho vai estudar medicina lá nos Estados Unidos. Eu vendi o meu carro para estudar medicina lá nos Estados Unidos. Eu falei: que legal, Deus seja louvado. E se ele falasse que fosse para o seminário? O pai ficou me olhando assim, porque é óbvio que ele não faria isso. Eu falei: mas por que você não faria isso? Gente, puxa a linha de eternidade. Puxa a linha da eternidade. Ó, não tem início, não tem fim. No meio dessa linha de eternidade, a gente está aqui num pontinho. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. É isso aqui. Mas nós vivemos nesse ponto, nos preparando para quê? Não é para a eternidade? E por que a gente se agarra nesse ponto como se o nosso destino fosse aqui? Eu realmente queria entender isso nas igrejas. Eu realmente queria entender. Por que nós pais não estamos investindo nossos filhos para que eles sejam missionários e pastores? Sabendo que nós estamos aqui nos preparando para a eternidade, e isso aqui é um pontinho na eternidade, e a gente se agarra aqui como se aqui fosse o nosso destino final. Isso é terrível. A gente perdeu, vocês estão vendo como que a igreja tem perdido a noção de eternidade, de igreja, de reino, de cristianismo. A gente está se agarrando aqui. Eu converso com muitos jovens que estão querendo ir para missões. E uma das coisas que eu tenho que preparar esses jovens quando eles dizem que querem ir para missões, sabe o que é? Pouquíssimas pessoas vão te incentivar. A maioria vai falar assim: não vai fazer isso. Sabe o que tem acontecido quando um filho fala para o pai que ele quer ser missionário? Normalmente, esse mesmo pai que vende um carro ou que faz uma festa porque o filho passou na faculdade, porque ele vai cuidar de coisas deste mundo aqui, normalmente quando esse mesmo pai recebe a notícia que seu filho quer ser missionário, ele fala assim: Deus que te chamou, Ele que te sustente. Como? O que está acontecendo com a igreja de Cristo aqui nessa terra? Que a pessoa luta para dar uma boa vida para o seu filho, mas se o filho diz que ele quer ser um missionário, quer entregar a sua vida para os campos do Senhor, para investir nessa linha de eternidade que é onde nós vamos morar, o pai fica desesperado, chama a família inteira, não é para fazer festa, é para convencer ele de que ele não deve para missões. Eu entrei outro dia numa igreja, nem tinha começado a falar, uma mãe me chamou e começou a tentar me convencer, me dando motivos do porquê o filho dela não devia ser missionário. Falou isso para o missionário. Eu mudei minha pregação. Eu ia falar sobre um assunto e falei sobre outro. Sabe sobre quem eu falei? Eu falei sobre Ló. Vocês lembram da história de Ló? Todo mundo lembra de quem na história de Ló? Da esposa. O que ela fez? Olhou para trás, virou o quê? Estalta de sal, né? Como dizia meu sobrinhozinho. Só que vamos lembrar dessa história da forma que ela está escrita na Bíblia. Porque a gente sempre lembra da esposa de Ló, mas vamos lembrar dela direitinho aqui. Deus chega para Abraão e diz que tem uma cidade, 2 cidades que estão tão corrompidas que ele vai destruir aquelas cidades. Abraão chega e fala assim: não destrói não, Senhor. Começa a interceder por justos naquela cidade. Começa em 100, acaba em... Graças a Deus, teve uma pessoa achada justa naquela cidade, que era nosso amigo Ló. Ok, Deus manda os anjos então para avisarem Ló e salvarem a família dele, inicialmente até os noivos das suas filhas. Os noivos de suas filhas, atraídos pela cidade, vão embora? Não, nem aparecem. Acontece aquele episódio, né, que as pessoas da cidade corrompida tentam abusar dos anjos ali, mas Ló consegue salvá-los, e os anjos chegam para Ló e sua família e falam: vamos embora porque essa cidade vai ser destruída. Quem vai embora? Quem vai embora? Ninguém. Nem o justo. Ele não vai embora, ele fica na cidade, atraído pela cidade. Aí ele fala: vamos embora. Os anjos falam: vamos embora, porque essa cidade vai ser destruída. Quem vai embora? Ninguém, gente. Aí a Bíblia fala que os anjos puxaram eles pelas
mãos e puxaram para fora da cidade, inclusive Ló, o justo. Sabe para que essa história está na Bíblia ali? Para nos ensinar a atração da cidade sobre nós, os justos. Nós somos os justos, não somos? Não achem vocês que você sair da cidade vai ser algo natural. Vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Vai ter que ter anjo puxando pela mão justo para sair da cidade. Se não, sabe o que teria acontecido com Ló se os anjos não tivessem puxado ele pela mão? Ele teria sido destruído junto com a cidade, gente. Então, a história de Ló é uma história de uma família que, atraída pela cidade, seria destruído naquela cidade lá, e de uma mulher que permaneceu. Não é da mulher que olhou para trás, é uma história de uma família. E isso é provado, tanto que a cidade não saiu deles, isso é provado que depois na história acontece um episódio terrível, onde as filhas de Ló têm relação com eles. Vocês lembram na caverna? E dali nascem 2 povos inimigos de Israel até hoje, terríveis. Então, pais, vocês precisam ensinar seus filhos sobre missões, e vocês vão precisar colocar seus filhos para fora da cidade para fazer missões, porque não vai ser natural. A cidade, ela nos atrai. Por isso que os campos estão vazios. Por isso que onde eu estou lá, tem entrado missionário, sabe de quanto tempo? De 20 em 20 anos. Tem um intervalo de 20 em 20 anos. Entra missionário, passa 20 anos, entra missionário, passa 20 anos. Eu comecei a pesquisar para saber o que era isso, e sabe o que eu descobri? Que na verdade não são chegados de novos missionários, são os filhos dos missionários que estão voltando. Por isso que dá esse intervalo de 20 anos. É o tempo do filho crescer, se preparar, voltar para o ministério. Aí ele casa, tem filhos, os filhos crescem, se preparam e voltam para o ministério. Eu sou filho de missionário. A minha esposa, filha de missionário. O John e a Rebeca, que está lá na aldeia de Parimiú, filhos de missionários. O Serginho, que está na aldeia de Parimiú, filhos de missionários. Preciso da ajuda dos pais. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde pequenininho a importância. Tem uma missão chamada Portas Abertas. A gente conhece, nós batistas conhecemos bastante Portas Abertas. Aquela missão que tinha um fusquinha azul do missionário André, que ele entrava nos mundos muçulmanos levando Bíblia escondida. Tem histórias maravilhosas que os guardas abriam, estava cheio de Bíblias, não enxergavam nada, deixavam ele seguir. Tem histórias maravilhosas ali, mas eles têm um periódico mensal, baratinho, que você pode comprar e ler com seus filhos no momento de devocional. Tem a história de uma igreja, gente, lá no mundo muçulmano, onde quando eles vão se reunir igual a gente está fazendo aqui agora, livre, cantando alto, eles marcam num café. Não pode ser muita gente, uns 4, 5 no máximo. Eles vão até no café ali, sentam ao redor da mesa. Um deles fala de cor um pedaço da Bíblia, porque eles têm que fingir que eles estão conversando. Eles não podem dar na telha que eles estão ali no meio do culto. E aí um fala uma palavra, aí eles compartilham rindo como se estivessem conversando, oram de olhos abertos e vão embora para casa. Vocês sabiam que existe culto assim? Desse jeito? E não é possível que nós, como igreja, fiquemos só sabendo disso e ignoremos isso. Eu falo que os 2 maiores inimigos de missões é a ignorância e a indiferença. A ignorância que muitas vezes nós nem sabemos o que tem acontecido em missões. Nós nem sabemos que tem pouco missionário. Nós nem sabemos que tem aldeias que não tem presença de missionário porque não tem presença de missionário. E às vezes, quando sabemos, nós não fazemos nada. Nós somos ignorantes no sentido de não saber, e quando nós ficamos sabendo, a gente fica indiferente, fala, isso não tem muito a ver comigo. E nós, pais, ficamos confortáveis com essa situação, festejando nossos filhos indo para uma faculdade. Pode festejar, não tem problema, é bênção do Senhor, seu filho está se formando. Mas também é bênção do Senhor quando ele chama um filho seu para ser um servo dele, seja como pastor ou missionário. Festeje igual, sustente seu filho, em oração, financeiramente.
Compartilhe disso. Ensine seu filho o privilégio que é missões e a importância que tem missões no mundo, gente. Os campos estão secos mesmo. Lembra aquele texto da Bíblia que fala: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Sabe o que esse texto nos ensina? Que o problema nunca foi o campo. Seara, sabe o que significa literalmente a palavra seara? É um campo pronto para a colheita. Não é um campo que você precisa plantar, regar. Seara significa um planto que é um campo pronto para a colheita. O problema não é o campo. Sabe qual é o problema? Os trabalhadores que não têm ido colher, ceifar a seara que está pronta para a colheita. Eu vou contar a história de mais uma aldeia aqui. Missionário tem um monte de história, né? Tem uma aldeia chamada Peuaú. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Boa Vista. E seguindo aqui vai ter Mucajaí. E a segunda é Peuaú. A história dessa aldeia de Peuaú, ela é fenomenal. Ela é uma aldeia Yanomami. Esses Yanomamis chegaram até nós e eles falaram assim: nós queremos a presença de missionários na nossa aldeia, porque nós queremos aprender sobre Deus. Gente, escuta isso. Indígenas vieram até nós e falaram assim: nós queremos que você envie missionários para a nossa aldeia. Não é a gente estar até... Eles nos convidaram. Aí nós falamos assim: não temos missionários. Sabe o que essa aldeia de Peuaú fez? Falou: é porque não tem uma pista de pouso aqui, né? Por isso vocês não querem vir aqui. Então tá bom, nós vamos abrir uma pista de pouso aqui. Essa aldeia, esses indígenas começaram a abrir a pista. Em 3 anos ele abriu essa pista. Gente, abrir pista no meio da floresta amazônica, vocês não fazem ideia do que é. É derrubar árvores de 30 metros e tirar o tronco dessas árvores. Em pelo menos, que é o tamanho dela, 500 metros por 20. Faz aí, 500 vezes 20, você tem a área disso aí. Quantidade de árvore que não tem isso. Eles... Em 3 anos, abriram a pista, voltaram para nós e falaram: pronto, agora vocês podem enviar os missionários porque nós temos a pista. Sabe qual foi a nossa resposta para eles? Porque era a verdade. Nós não temos missionários. Nós não temos missionários para enviar. Os poucos estão espalhados nas aldeias. Eles falaram assim: é porque não tem a casa do missionário, né? Então tá bom, nós vamos construir a casa do missionário então. Não tem problema não. Começaram a construir e construíram a casa dos missionários. Chegaram para nós e falaram assim: pronto, os missionários têm casa, podem vir para cá. Sabe o que nós respondemos para eles? Não temos missionários. Aí eles falaram assim: é porque não tem igreja, né? Tá bom, nós vamos construir a igreja. Eles construíram a igreja. Meus irmãos, hoje tem uma aldeia no meio da floresta amazônica, onde existe uma pista, existe a casa de missionários, existe a igreja, mas não tem missionário. Não tem missionário. Eu não sei o quanto isso dói no coração de vocês, mas eu queria que doesse igual dói no meu. E eu tenho certeza que dói no coração do Senhor. O que nós estamos fazendo na aldeia de Mucajaí, existe um casal de missionários chamado Seu Josimar e Dona Lena. Eles têm mais de 70 anos de idade. A Dona Lena tem câncer. E esse casal está indo visitar essa aldeia para que eles tenham pelo menos a possibilidade de ouvir sobre o Evangelho. Agora, isso para nós jovens é vergonhoso. Deus tem levantado idosos para ir para o campo, porque nós jovens não temos ido. Nós temos na aldeia de Olomai lá em cima, o seu Valdir e Dona Vanderli foram para o ministério com 60 anos de idade, estão com 73 agora. Ano passado, o seu Valdir estava cortando a pista, o carrinho de grama virou. Ele
caiu em cima do cortador de grama, ficou todo fatiado. Eu estava voando de Marari para Boa Vista, a minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, seu Valdir, um acidente ocorreu com ele, vai voando para lá agora. E eu falei: gatinho, eu estou a 1h30 de lá, e depois de lá essa aldeia fica a 2 horas de Boa Vista, ele vai morrer, não tem como. Mas o Deus do seu Valdir, que é o mesmo Deus nosso e que é real, colocou um aeromédico voando em cima daquela pista naquele dia. Aquele homem foi tirado da aldeia. A gente tirou ele para a cidade. Ele saiu de lá, voltou para a cidade dele, em Bragança Paulista, que é São Paulo. E há 1 mês atrás, 7 meses depois desse acidente que ele quase morreu, 7 meses depois, sabe para onde eu estava fazendo um voo com esse homem? Retornando com ele para a aldeia para pregar o evangelho, gente. Igreja de Cristo, nós precisamos aprender com essas pessoas da geração passada o que significa compromisso e fidelidade. Nós desistimos muito fácil e nós não nos doamos de verdade. Isso é vergonhoso para nós jovens, porque a palavra de Deus diz que os jovens têm a força, mas não é o que tem acontecido. Deus tem levantado o seu Valdir e Dona Vanderli, seu Josimar e Dona Lena, seu Tony e Dona Maria, 82 anos de idade. Meu sogro tem 64 anos de idade, está trabalhando entre os povos indígenas. E o único motivo é porque a igreja não tem enviado novos missionários. Como eu falei, essas aldeias parecem bastante, gente, mas são pouquíssimas aldeias. E sabe o que mais? Na maioria dessas aldeias existe a presença de um missionário, não é uma equipe, não é uma equipe, é um missionário. A esposa e o marido. Teve uma situação em Novo Demini, que a esposa do missionário ali, o Wellington, ela teve que sair para fazer um tratamento, ela ficou 2 meses na cidade. Esse homem ficou sozinho, sem a esposa e os filhos, no meio da floresta, 2 meses. Eu estava voando, senti no Senhor que era para pousar naquela aldeia. Falei: amor, vou pousar em Novo Demini. Ela falou: por quê? Eu falei: não sei, estou sentindo que é para pousar. Quando eu cheguei ali, eu tomei um susto quando eu vi o Wellington. Estava magro, só cabeça. Aquele homem me deu um abraço e falou assim: meu irmão, eu estava brigando com Deus. Eu estava falando: eu vou embora daqui, Deus, porque o Senhor me abandonou no meio dessa floresta sozinho. Eu chamei minha esposa e falei: princesa, preciso ficar aqui na aldeia, porque agora eu sei qual é o motivo do porquê Deus me colocou aqui. E ele me deu um abraço chorando, e eu falei: não, Wellington, não fui eu que vim aqui não, cara, foi Deus que me enviou. Foi Deus que me enviou. É Ele que tem amor por você. Eu sou só instrumento. Eu nem sabia. Dormi com aquele homem ali. Dormi na aldeia, né? Hoje em dia é bom especificar, infelizmente. Dormi na aldeia com ele. E a gente conversou. E, gente, o que foi que eu fui fazer naquela aldeia ali? Conversar. O Hélio estava precisando de uma companhia masculina, de alguém que pudesse contar as dificuldades dele, que pudesse orar com ele. E sabe onde é que o Wellington está? Na aldeia, pregando o evangelho junto com a Águida e seus 2 filhinhos, o Abraão e a Aninha. Está vendo que histórias maravilhosas, gente? E às vezes as pessoas da igreja me perguntam e falam assim: Rodrigo, mas em uma palavra, como que você definiria missões? Eu falei: para mim, privilégio. É um privilégio. E eu tenho visto às vezes que nós preferimos perder nossos filhos na cidade do que dar a eles o privilégio de servir a Deus aonde Deus chamar. Chegou a hora, gente, e já é tempo de nós largarmos nossos filhos para o Senhor. Não só apresentar aqui quando o filho é pequenininho, é apresentar e cumprir mesmo. Se Deus chamar o seu filho para missões, você vai estar junto com ele lá. Sabe o que é maravilhoso que tem acontecido? Muitas vezes quando o filho vai para missões, o pai, a família se envolve. Quando o filho vai para missões, o pai não aguenta, vai visitar, e quando foi o caso do seu Josimar e Dona Lena. Seu Josimar e Dona Lena foram visitar a filha no campo, e visitaram uma vez, e visitaram 2 vezes, visitaram 3 vezes, estão lá até hoje. Estão fazendo missões ali. Servos do Senhor, o nosso Deus.
E esse desafio eu queria colocar para vocês também. Vamos servir ao Senhor, é um privilégio. A minha esposa já fala que para ela é outra palavra. Eu perguntei, amor, para você, porque para mim é privilégio. Ela falou, qual é para você? Para você, qual é a palavra que define missões para você? Ela falou assim, para mim, meu amor, é dever. É um dever que Deus tem colocado a nós, é um dever que nós temos que cumprir. Não importa realmente qual vai ser a palavra que Deus vai estar no seu coração para você fazer missões, desde que você faça. Gente, eu queria ler com vocês um versículo e contar uma última história, se é que eu já não passei o tempo. Dá tempo para mais uma historinha? É que a gente tem um monte de história, a gente vai lembrando das histórias que o Senhor vai fazendo. Mas olha só, em Mateus 16, versículo 25, é um versículo bem famoso. Mateus 16, 25. Queria lembrar com vocês esse versículo, que a gente precisa voltar, ainda mais depois de uma pandemia. Depois de uma pandemia eu tenho tomado um susto, viu? Porque eu tenho vindo aqui para o Sudeste, aí eu estou há 2 meses falando nas igrejas aí, e as igrejas esvaziaram, né? Crente com medo de morrer. Eita, nós, crente com medo de morrer. Que coisa estranha isso, gente. Estou falando para você lamber corrimão, não. Nós devemos nos cuidar. Nós devemos nos cuidar. Usa máscara, passa álcool. Mas a palavra igreja é a Assembleia dos Santos. A palavra igreja, que significa literalmente chamados para fora, e que aí tem muita gente que gosta de usar isso, fala assim, tá vendo, Deus nos chama para fora para missões. Eu queria poder usar isso porque eu sou um missionário, mas esse não é o real significado dessa palavra. A palavra eclésia era o seguinte, na época de Jesus, a comunidade, quando se reunia, eles se reuniam nas ágoras. As ágoras eram as praças da cidade, e ali eles debatiam as coisas do dia a dia, da comunidade. E eles passavam nas ruas, quando ia ter essa reunião, gritando, eclésia, eclésia. A ideia literal de eclésia é para você sair da sua casa e ir para a igreja. Não é sair da igreja. A palavra significa eclésia, saia da sua casa e vamos para a reunião dos santos. Então, apesar que já vi muito pregador usando essa palavra como, tá vendo, Deus está chamando para fora da igreja. Infelizmente, não é verdade. A palavra significa literalmente, saia da sua casa e vá para a igreja. O que não tem problema nenhum em missões, sabe por quê? Porque nós, missionários, estamos lá para fazer o quê? Fazer uma igreja. Nossa intenção não é fazer uma coisa nova, é fazer a igreja, que é o presente de Deus para nós, os santos. E por que a igreja fez tanta diferença naquela época? Porque a eclésia, a reunião que tinha naquela época, era uma reunião totalmente suja. Era gritaria, era xingamento, era corrupção, bem parecido com as nossas câmaras, que são as eclésias atuais. Quando surgiu a eclésia de Cristo, a igreja de Cristo, que era exatamente aquele tipo de reunião que aquele indígena de Racoma participou, eram irmãos que amavam ao outro, irmãos que se doavam por outro. Por isso que a igreja de Cristo naquela época foi um boom, porque a eclésia de Cristo era totalmente diferente do mundo. E eu creio que se nós como igreja formos diferentes do mundo, isso vai voltar a acontecer. Se nós somos realmente a igreja de Cristo, como Ele planejou para nós, isso vai voltar a acontecer. E o que mais me espanta, gente, durante essa pandemia, porque com essa questão de igreja, porque quando eu lembro a história da igreja, na igreja primitiva, vocês lembram o que aconteceu com os cristãos, gente? Eles sendo comidos por leões, louvando a Deus. E um pouco além na história da igreja, quando o mundo passava por algum tipo de pandemia, vocês lembram onde eles iam buscar socorro? Nas igrejas. Nós éramos a fonte de esperança nos momentos de calamidades do mundo, sabe por quê? Porque nós não tínhamos medo de morrer. Nessa pandemia, nós somos em 4 pilotos lá. Nós sentamos e falamos assim, e aí, o que nós vamos fazer durante a pandemia? Vamos parar de trabalhar? Acabou o ministério? Vamos ficar em casa? E nós sentimos, lendo o Salmo 139, que era claramente para a gente continuar trabalhando. Nós não paramos de trabalhar, falamos, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar voando. E aconteceu uma coisa muito legal, porque os táxis aéreos,
que os pilotos de táxi aéreos são pilotos não cristãos, tinham muito medo de morrer, claro. E é bom ter mesmo, né? Se você não tem Cristo, é bom ter medo, muito medo de morrer. Mas o Salmo 139 diz que nossos dias estão contados. E eu creio na palavra de Deus, eu sei que ela é real. Até porque eu aprendi com meu pai. Então eu sei que meu Deus é real, não tenho dúvida disso. E nós decidimos continuar trabalhando e nós conseguimos fazer parcerias com órgãos governamentais, porque nós éramos os únicos pilotos que estávamos voando naquela situação. Então, está vendo como Deus faz? E, gente, eu peguei 3 vezes já Covid, tá? Eu já estou passando a doença. Não é que nós ficamos livres do Covid, não é isso. Mas nós sabemos em quem nós confiamos. E, realmente, se fosse chegada a minha hora... E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei... A gente não sabe para onde a gente vai? Olha, igreja, a gente não pode ter medo de morrer, não. A gente pode se cuidar. Mas crente com medo, a questão é essa, a questão é crente com medo de morrer. Isso é muito esquisito, isso é muito estranho. Isso não condiz com os salvos de Jesus Cristo. E sabe que de todos os pilotos, nenhum morreu. A única pessoa que faleceu foi a única pessoa que decidiu parar de trabalhar ela ficou 2 anos trancada, era um missionário, ficou 2 anos trancada dentro de casa. Quando ela saiu de casa, ela pegou Covid e morreu. Eu queria que isso fosse uma história inventada, mas não foi. Então, a nossa vida é um vapor que desvanece, né? Já dizia lá em Eclesiastes. Então, a gente tem que viver essa vida aqui para que o nome de Jesus Cristo seja propagado. Eu queimei a minha história com essa outra história aqui, então deixa a história para outro dia. Mas o versículo que eu lerei com vocês, Mateus 16, 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Amém? Missões, gente, não é um sacrifício de tolo. Missões não é um sacrifício de tolo. Um missionário que morreu pregando o evangelho, chamado Jim Elliot, ele tinha uma frase que dizia assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Parafraseando isso aqui, né? Você vê que o versículo é exatamente isso, mas ele falava: não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder para ganhar aquilo que não pode perder. Eu vou contar essa história, não aguento. O início da aviação missionária aconteceu da seguinte forma. Bem, a não ser que vocês queiram ir embora. Vocês querem daí falar assim: não, eu quero ir embora. Aí eu vou parar aqui, a gente ora e vai para casa, não tem problema. Mas eu queria compartilhar. E aí? Então vamos. Tá bom, vou deixar vocês decidirem. O início da aviação missionária aconteceu da seguinte forma: 5 missionários, em 1956, eles sentiram do Senhor que era para eles pregarem o evangelho a uma aldeia indígena chamada Waldani, que fica lá no Equador. E esses missionários, eles no Aucas, né, na região de Aucas do Equador ali, esses 5 missionários se prepararam para levar o evangelho para esses indígenas. Fizeram contato, era uma aldeia que não tinha contato com o homem branco, era uma aldeia perigosa, eles sabiam disso, e eles começaram a fazer com o avião, o piloto da época era o Nate Saint, ele começou a fazer umas manobras, ele conseguia descer um baldinho e conseguia então fazer algumas trocas com os indígenas, né, botar um rádio para eles ouvirem o que eles estavam falando. E os indígenas colocavam alguma coisinha ali de pena, enfim. E eles conseguiram combinar, de alguma forma, de encontrar eles numa praia, porque não tinha pista na época, o aviãozinho era pequenininho, e eles passaram então na beira de uma praia, onde tinha areia, e conseguiram pousar com o aviãozinho ali. Eles eram americanos, né? Colocaram o nome da praia de Palm Beach, né? Palm Beach é uma praia muito famosa lá na Flórida, né? Colocaram o nomezinho daquele lugar no Equador de Palm Beach, pousaram ali, se prepararam para falar de Jesus para aqueles indígenas. Eu fico imaginando assim, a alegria deles, chegando o dia e a hora deles pregarem o evangelho para aqueles indígenas. O Jim Elliot era um desses missionários que estava ali. E quando esses indígenas chegaram para ouvirem falar de Jesus, sabe o que aconteceu com esses 5 missionários? Foram mortos pelos indígenas, os 5. Os 5 foram assassinados. Foi uma notícia tão grande que na época saiu na revista People Times, em 1956. E a história já seria linda. Tem um filme chamado Terra Selvagem, que conta até essa parte da história. Só que acontece, se fosse aí já daria um filme lindo. Só que a esposa do Jim Elliot, a Elizabeth Elliot,
O Jim Elliot falava, lembra? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Esse homem pagou com a própria vida isso. E a esposa dele decidiu voltar para essa aldeia e pregar o evangelho na aldeia que matou os seus maridos. Ela com as mulheres. Olha o que é o evangelho. Elas voltaram lá. E sabe o que aconteceu com essa aldeia? Essa aldeia se converteu a Jesus Cristo. E se a história acabasse aí, já seria lindo. Mas nosso Senhor não trabalha, Ele dá sempre mais, Ele dá além. O filho do piloto, que é o Steve Saint, filho do Nate Saint, ele voltou para morar e virar missionário nessa aldeia dos Aldani. E o indígena que assassinou o pai dele, o indígena, olhem bem, o indígena que assassinou o pai dele, virou por consideração avô dos filhos dele. Gente, essa história me lembra sempre o real significado do evangelho. O real significado do evangelho é esse: transforma o seu maior inimigo no seu parente mais próximo. Quando a gente está falando de poder de evangelho, é disso que a gente está falando. Por isso que nos dá ousadia para falar com o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, a nossa amiga de escola, o nosso amigo de escola, pouco importa se ele é nosso inimigo ou não. Porque o poder do evangelho é o poder de transformar o seu pior inimigo no seu parente mais próximo. E não foi isso que Deus fez conosco? O que nós éramos de Deus? E agora somos o quê? Somos filhos, parentes próximos dele. Que fica esse desafio. Quando você ficar com um pouquinho de medo de evangelizar, lembra disso. Esse é o poder do evangelho. Ele transforma a pessoa por completo. Assim como Cristo nos fez irmãos dele, assim como Deus nos adotou como seus filhos. É isso que você está semeando. E esse é o poder, o tamanho do poder do perdão que a gente oferece quando a gente fala de Jesus Cristo para as pessoas. É muito profundo, não é? Eu não podia deixar de contar essa história, gente. Não podia mesmo, porque ela me anima, e eu espero que ela anime vocês a pregar o evangelho. Que ela anime vocês a entregar seus filhos para que eles vão para missões, que eles possam ir para missões se for da vontade do Senhor. E eu queria orar com você. E se você é um jovem e está sentindo no seu coração que Deus tem chamado você para missões, faça essa oração junto comigo, ore dentro do seu coração e fala: Senhor, me usa, me prepara, claro, me leva para o seminário, me usa no ministério, eu quero servir ao Senhor, eu quero experimentar dessas histórias que Ele está falando, eu quero que isso aconteça comigo. O que era maravilhoso é que há 20 anos atrás eu ouvi essas histórias. Agora, depois de 20 anos, eu tenho vivido essas histórias. E é delicioso poder viver isso. E como eu queria que vocês pudessem viver isso também. E isso, através do evangelho, é possível. E você, pai, faça um compromisso, ore agora fazendo um compromisso: Senhor, eu quero entregar a vida do meu filho para o Senhor. Se o Senhor tem ele para ser um profissional de qualquer área, não tem problema, louvado seja o seu nome. Mas se o Senhor tem o meu filho para ser herança sua direta, ser usado como ministro do Senhor no meio dos campos, também quero ficar tão feliz quanto engrandecer o seu nome. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa noite tão deliciosa com essa igreja que é do Senhor, Pai. Esses irmãos queridos que têm se congregado com os santos aqui para louvar, engrandecer, aprender mais sobre a Tua palavra e sobre quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor já se revelou a nós, Pai. E nós já temos a verdade do evangelho nos nossos corações. Mas tem tantos que não têm. Nos ajude, Pai, a realmente sentir paixão pelas almas, Pai. Que possamos apresentar para eles, Pai, a verdade de que o Senhor tira o pecador das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, Pai. Pai, que essa igreja cresça e seja um diferencial aqui em Cosmo, Senhor. Que esse bairro seja alcançado para o Senhor, Pai, no poder do seu Santo Espírito.
Que mais pessoas possam vir aqui, Pai, ajoelhadas, entregar a sua vida ao Senhor e juntos conosco, Pai, engrandecer e louvar o seu nome, porque o Senhor é digno e bendito, Pai. O Senhor é merecedor de toda a honra e o Senhor é o merecedor da nossa vida. Pai, nós queremos fazer isso não por troca, Pai, mas nós queremos fazer isso por gratidão pelo que o Senhor já fez por nós. Abençoe essa igreja, Pai. Abençoe o pastor que o Senhor está separando para vir aqui também, Pai. Que ele realmente seja um mensageiro do Senhor, que fortaleça a igreja aqui de Cosmo, Pai. Que ele possa ser usado grandemente para levantar aqui, Pai, um reino seu, Pai, aqui na terra. Para que pessoas possam conhecer a Tua palavra, que pessoas possam se dobrar diante de Ti, Pai. Esse é o nosso desejo em todos os lugares, no meio da floresta, entre os ribeirinhos, nos povos africanos, nos povos muçulmanos, na Índia, na China. Mas é o nosso desejo aqui também em Cosmos, Pai. Que aqui cresça, Pai, uma nação santa, um sacerdócio real do Senhor, Pai, que vai propagar o Seu Evangelho, Pai. E derrame ousadia, Pai, sobre cada irmão dessa igreja, para que eles tenham coragem de pregar o Evangelho, trazer pessoas para a Tua igreja, Pai. E para que juntos, um dia, no céu, diante do Senhor, do Cordeiro, nosso Senhor, querido Salvador, nós estejamos de joelhos, agradecidos, e apresentando, Pai, aquilo que nós fizemos por Ti. Seja bendito o Cordeiro para sempre. E é em nome dele que eu oro. Amém, Pai. Obrigado, querida igreja. Rapaz, enquanto ele vem eu esqueci. Mas se vocês quiserem, eu tenho uns imãzinhos da minha família e uns cartõezinhos para vocês preencherem. O cartãozinho volta para mim, que são dados de vocês. O imã, lembra, o imã gruda. Esse fica com você, tá? Então, quem quiser ali orar por nossa família, saber um pouco mais da gente, eu vou estar do lado do meu primo Marcelo ali, tá? E vocês podem vir até mim, que a gente pode conversar um pouquinho, tá? Muito obrigado, queridos. Amém, irmãos? Rodrigo, Deus continue abençoando sua vida. Rico privilégio nós tivemos nessa noite de ter o missionário Rodrigo aqui, amém? Você foi abençoado por essa palavra, irmão? Amém? Que palavra maravilhosa que Deus nos trouxe nessa noite, nos chamando para a responsabilidade como os servos do Senhor. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que seja a primeira de muitas outras vezes que você volte aqui para testemunhar o que Deus tem feito no campo missionário e, acima de tudo, trazer essa palavra, né, para cada um de nós, sendo instrumentos do nosso Senhor. Amém? Amém, igreja? Muito obrigado por esse rico privilégio que nós tivemos nessa noite, Rodrigo. Irmãos, se coloque de pé nesse momento. Gostaria de chamar os jovens aqui da igreja, aqui na frente. Vem aqui na frente, você que é jovem, por favor, pode se direcionar aqui, vem aqui para cima. Hoje é dia do Jovem Batista e o Senhor sempre nos proporciona essas oportunidades. Vem você. Gente, depois da mensagem dessa não tem como ficar devagar não, bora. Tem que ser rápido. Não pode demorar não. Deus está nos proporcionando uma grande oportunidade nessa noite. E hoje é dia do Jovem Batista. Então eu convido você a estar orando conosco. Vem, Tiago, vem. A estar. É um idoso. Irmãos, Deus está nos dando a oportunidade. Deus, Ele sempre prepara todas as coisas. Então Ele preparou esse dia para o Rodrigo estar aqui com a gente, para trazer essa mensagem. Cadê a Marlúcia? Isaac, pode vir também, Isaac. Você, Sueli, pode vir. Vem aqui na frente também, nós vamos estar orando. E, irmãos, a pandemia veio, nós estávamos nos encontrando semanalmente, aos sábados também. Pessoalzinho do som aí, por favor, vem também. Por favor, deixa só o Ângelo fica aí. Ângelo já é um idoso. Pode ficar por aí mesmo. Marquinhos está na câmera. Pode vir também. Irmãos, e Deus, vem Marquinhos, sempre nos proporciona essas oportunidades. E hoje é dia do Jovem Batista, e nós somos Batista com muito orgulho, amém? Amém, somos Batista com muito orgulho. Nós amamos a nossa denominação, nós amamos servir na nossa igreja. Então nós vamos estar orando nesse momento. Hoje
depois da mensagem dessa, então, não tem como a gente continuar da mesma forma. E hoje, antes de vir para o culto, a gente já veio conversando, eu e Liviane, a pandemia veio as dificuldades, e nós vamos estar voltando com os nossos encontros jovens, nós vamos continuar adorando a Deus nos nossos encontros, e eu conto com vocês, amém? Amém. Eu conto com vocês para estarmos juntos, adorando ao nosso Deus. Estenda sua mão para cá, irmão, em nome de Jesus, para a gente estar orando. Depois desse culto maravilhoso, esse culto abençoado, nós vamos estar agora intercedendo pelos jovens da nossa igreja, pelos adolescentes também, e pedindo a Deus uma semana abençoada, pedindo a Deus essa semana cheia da presença dEle, e quando nós saímos daqui, irmãos, nós vamos ter o nosso campo missionário, do lado de fora, nós vamos estar fazendo a diferença, amém? Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor, bondade, misericórdia. Muito obrigado por essa noite na Tua presença. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, palavra que nos confronta a sermos servos melhores, Senhor. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, nós vamos sair daqui diferente, Senhor Deus, cumprindo o ID, Senhor Deus, que o Senhor determinou para as nossas vidas, Senhor. Pai, aqui estão os jovens da Tua igreja, Senhor, nós viemos te pedir, te clamar por cada um de nós, viemos te pedir que o Senhor possa nos usar como farol, como luz no mundo, Senhor Deus, como sal da terra, que onde estivermos, Senhor Deus, a gente venha fazer a diferença para que o Teu nome venha a ser proclamado. E quando, Senhor Deus, olharem para cada um de nós, possam perceber através do nosso testemunho que ali há um servo de Deus, há uma mulher de Deus, há alguém que faça a diferença no mundo perdido, Senhor. Pai, agora nós viemos te clamar, abençoe a nossa semana com a Tua presença, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão indo trabalhar amanhã. Abençoe, Senhor Deus, os negócios, Senhor Deus. Abençoe toda a parte financeira, na parte da saúde, que venha a ser uma semana abençoada por Ti, uma semana guardada na Tua presença, e que, Senhor Deus, façamos a diferença, primeiramente no nosso lar, aonde nós estivermos, Senhor Deus, que a gente faça a diferença como os servos que nós somos, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Despede-nos na Tua presença nesta noite. Leva-nos em paz na nossa, Senhor Deus, com a Tua santa presença, Senhor Deus. Que nada, Senhor Deus, nenhum mal venha nos atingir. Nos proteja do homem mau, do homem sanguinário, Senhor Deus. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É esta oração que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe essa semana, que seja uma semana maravilhosa, irmãos, que você vá na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Cadê o Ministério de Louvor? Vamos cantar um louvor para encerrar? Cadê o pessoal do Ministério de Louvor? Nós vamos estar encerrando, são 8h51, nós vamos estar encerrando esse culto com louvor. O Rodrigo falou que lá o culto dura 6 horas, né, Rodrigo? 6 horas de culto, irmão. 6 horas de culto. Então, ó, são 8h51, nós vamos estar adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite. Nós vamos estar adorando ao nome dEle, e após orações silenciosas, nós encerraremos o culto dessa noite. Lembrando, irmãos, tem cantina da MCM, falando para não anunciar, mas vou anunciar. Tem um empadão, irmãos, um empadão da Irmã Maria. Se você não conhece o empadão da Irmã Maria, você está perdendo. Passa lá na cantina, venha contribuir com a MCM, contribua, é um momento de comunhão da igreja. Então passe lá para a gente estar cultuando, né? Para adorando ao Senhor ali também, na nossa comunhão. Vamos estar adorando ao Senhor. Após o louvor, com orações silenciosas, estaremos encerrando o culto dessa noite, Ministério de Louvor. E você também que queira falar com o Rodrigo, vem aqui, cumprimente ele, pegue o imã, abençoe o nosso irmão.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer